Fala aí, torcedor do Corinthians, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bora trazer aqui a central do mercado do Timão. Corinthians que tá querendo fazer muitas contratações aí, que não vai gastar muito, né? Corinthians tá querendo o Savarino, tá querendo também o Tomás Pochettino do Fortaleza, tem também o Eros Mancuso do Fortaleza também. Muitos nomes aí na mesa, Corinthians querendo contratar. Bora ver quem vai vir ou não. O que vocês acham da vinda do Savarino? Um nome muito forte aí dentro dos bastidores. Você aprova? Bora ver tudo nesse vídeo. Também tem renovação do Maicon. Bora ver aqui as últimas informações do Corinthians. Bora pro vídeo, galera. É isso aí. Agora a gente já vai direto pro Corinthians falar com a Denise Tomás Bastos. E aí, complicou a história do Maicon? Renova ou não renova? Boa tarde. Tudo bem, Jodar? Boa tarde para você, para todos que nos acompanham. O Atlético Mineiro ficou de olho, entrou na jogada, porque o Corinthians, que tinha oferecido 3 anos de contrato, diminuiu para 2 e o Shakhtar falou, não, 2 eu não quero, quero 3. Aí o Atlético entrou na jogada, mas logo o Corinthians voltou atrás e ofereceu novamente 3 anos de contrato para o jogador, que está emprestado ao Corinthians desde 2022. É um jogador muito importante, terminou o ano como capitão e é um homem de referência para o Dorival Júnior. Portanto, vamos aguardar agora o Shakhtar decidir se o Maicon permanece no Corinthians ou vai para o Atlético Mineiro. Ele não se reapresentou no sábado, que foi o dia de reapresentação do elenco, né? Sábado teve treino, ontem teve treino também aqui do Corinthians. Treino com trabalho em campo reduzido, trabalho técnico. Só o Memphis que treinou separado do elenco, porque ele está fazendo um trabalho de controle de carga na parte interna. Os demais jogadores treinaram normalmente. Quem também não apareceu por aqui foi o Yuri Alberto, que está na Itália tirando a documentação para o visto italiano. Deve voltar somente no fim da semana. Hoje o treino é à tarde, daqui a pouco os jogadores vão chegar por aqui para continuar esse trabalho, porque tem muitos jogos por aqui. Teve despedida também, Fagner rescindiu o contrato e o Romero no final de semana também deu um tchau muito emocionado para todos os torcedores. Jodar. Valeu, Denise. No Corinthians, né, como o Arnaldo falou, as coisas começaram a sair do armário, saiu mais um negócio, mais um esqueleto do armário. Esse acordo do Corinthians com a Caixa que é incrível, hein? Incrivelmente lesivo. O Corinthians, o torcedor foi pego de surpresa com essa situação de 50% da premiação da Copa do Brasil ter sido enviada para a Caixa. A Caixa bloqueou metade da premiação. E aí, mas por que a Caixa tem direito e tal? E aí o blog do Paulinho conseguiu o contrato e aí divulgou o contrato. E ali você lendo o contrato, enfim, aí o meu Timão fez uma matéria enorme com base nesse contrato, que tem mais de, sei lá quantas centenas de páginas. E aí você mostra de que a Caixa, como credora ali do Corinthians, simplesmente se impôs de uma maneira como poucas vezes eu vi no futebol brasileiro algum credor se colocar à frente de um clube, colocou todas as receitas do Corinthians atreladas ao pagamento da Caixa, todas. Quando eu falo todas, são todas. Televisão, streaming, patrocínios, até premiação dos campeonatos todos de mata-mata, venda de jogadores, um percentual da venda de jogadores, tudo para garantir os pagamentos do acordo, né? O Corinthians tem um acordo para pagar 4 parcelas a cada 3 meses. Março, junho, setembro e dezembro. Cada parcela é entre 20 e 30 milhões, dependendo aí da taxa Selic, da quantidade de juros, aquela coisa toda, mas gira normalmente entre 20 e 30 milhões. Então, para pagar essas 4 prestações, ela fechou um acordo. O Corinthians, com o Duílio na época, aceitou um acordo, estava fragilizado, estava devendo, mas isso tem uma origem, não pode esquecer. O Andrés deixa de pagar em 2019, simplesmente para de pagar. 19, 20, 21, a Caixa começa a acionar a justiça, o juiz pressionando. O Corinthians ia entrar naquele processo de bloqueio judicial, e não é bloqueio de 1 milhãozinho, 2 milhões, 5 milhões. Nós estamos falando de 500, 600 milhões bloqueados. Você imagina o tanto de receita que ia ficar caindo no clube para ir numa conta jurídica. Você parava de respirar, você parava de pagar salário de funcionário, você passava a quase parar de existir se aquele bloqueio gigante começasse a acontecer. O Duílio, então, se viu na obrigação de fazer o acordo. O problema é que aceitou todas as solicitações, obrigações impostas pela Caixa, dando todas essas receitas de garantia. E o que mais me pega nessas garantias todas é o tal da conta reserva, é o tal do colchão. O Corinthians é obrigado a deixar uma conta reserva cheia de dinheiro, entre 80 e 120 milhões, que é para pagar parcelas futuras. Essa conta não pode baixar,
essa reserva, esse colchão, porque então, exemplo, o que pegar agora de 35, até onde a gente sabe, é para pagar as parcelas de março e junho do ano que vem. Um clube que depende tanto de dinheiro, que precisa tanto de dinheiro. Então, essa cláusula para mim é uma cláusula completamente absurda que o Corinthians na época aceitou. Peraí, você vai fazer um colchão antecipado de 80 a 120 milhões para eu pagar no outro ano só para dizer que tem esse colchão e que você está meio tranquilo quanto a isso? Então, esse tipo de cláusula realmente é muito complicada para o Corinthians. Todas as receitas estão colocadas à disposição da Caixa, inclusive Parque São Jorge como garantia e tudo mais. Só que agora você tem esse acordo assinado até 2041. Repito, 4 parcelas trimestrais todo ano. 23 e 24 foi só os juros daquele período que o Andrés deixou de pagar. Então você pegou lá todo o dinheiro que o Andrés deixou de pagar, mais juros e correções, falou, todas as 4 parcelas de 23, 4 parcelas de 24, é só para pagar essa juraiada do passado, hein? A partir de 25 começa amortização e juros, como o nosso carro, nossa casa, que você vai pagando. Então, só que agora vem com esse monte de receita atrelada, e aí a torcida descobriu agora, aí foram buscar a ata lá, o conselho aprova por unanimidade. Cara, você vai lendo a ata, eles não sabiam de nada, não tinha muito detalhe de nada, eles vão lá, sobem lá, falam, olha, a dívida é tanto, temos tanto de name rights e vai sobrar tanto, a gente vai pagar parcelas trimestrais. Vocês estão de acordo ou não? Quem não tiver, levanta, aí fica todo mundo sentado. Sim. Você fica sentado, não tem uma apresentação decente mostrando para os conselheiros, é isso, as receitas todas atreladas, tal. Vocês estão de acordo com isso? Isso é até 2041, hein? Nós vamos estar 17, 18 anos aí completamente asfixiados financeiramente e juridicamente, precisando pagar a Caixa. Então é isso, o torcedor se vê numa situação como essa, de mão atada, o Corinthians até meio que politicamente agora tentando conversar com a Caixa. Cara, eu não consigo fazer um colchão agora, eu preciso desse dinheiro, eu tenho tanta coisa para pagar, eu tenho 13º, eu tenho férias, tenho um monte de coisa para pagar. Você está querendo fazer um colchão para pagar as prestações de 2026? Não faz muito sentido. Vamos aguardar, eu estou muito curioso para saber a hora que a diretoria for questionada e eles não respondem. Vocês estão com alguma parcela atrasada da Caixa? Porque o que sabemos é a de março e de junho pagou. Setembro e dezembro pagou. Porque se a Caixa está tomando um bloqueando de dívida, que era as prestações de setembro e dezembro, eu vou falar que é compreensível. Meu amigo, você tem um acordo, você não pagou, tá tudo bem, me bloqueia mesmo, porque eu tenho que pagar isso para você. O que me pegaria se esse bloqueio está sendo só para pagar as parcelas futuras? Aí, para mim, de verdade, não faz muito sentido o tal da conta colchão, conta reserva. Se for para pagar algum pratrasmente, como diz o Massa, que está devendo, aí eu vou achar um tanto quanto compreensível, ela tem mais é que bloquear mesmo, porque o Corinthians deixou de honrar o seu compromisso. Então essa é uma situação que tem que ver. Agora o Corinthians está tentando a permanência do Maicon também. Vamos ver se consegue. Ofereceu 3 anos de contrato. Vamos ver se o Shakhtar aceita. Eu acho que o Corinthians, no meio do transfer ban, que ainda nem pagou, tá lá o nomezinho do Corinthians, Botafogo e outros 10 times pequenos lá na lista da FIFA. Você tá dando F5 daquele jeito? Todo dia, toda manhã eu vou no F5 lá para ver se o nome tá lá ou se saiu, ou se entrou de novo, se tem 2 linhas ali do Corinthians. Isso, né? Então você não pode. Tem uma só. Tem uma só. Uma linha lá só. E o do Grêmio que tava há 3 dias saiu do Grêmio também. Então, assim, o Corinthians está tentando o Maicon porque não pode ficar com ninguém. Então, no mínimo, você não pode contratar ninguém. Você permanece com aquele que você tá conseguindo um acordo agora com o Fagner de uma rescisão antecipada. O contrato era até o final de 26. Uma dúvida, o transfer ban permite esse contrato, essa mudança do contrato de empréstimo para... Eu acho que não. O empréstimo para empréstimo ou volta do empréstimo como o Pedro Raul tá tudo bem. Mas eu acho que não. Vai ter que ser um contrato definitivo, aí vai ter que tirar o transfer ban para registrar o Maicon. Sim, eu acho que nesse caso... O Angileri não. O Angileri é uma renovação. Também eu acho que daria para fazer. Então essa é a situação. Então o corintiano que termina o ano em êxtase por conta do título da Copa do Brasil começa 2026 num cenário como esse. E ó que nós estamos falando de ano de eleição e nem começou a loucura de 5 candidatos, confusão, briga, acusação. Isso ainda lá a partir de março a gente vai esquentar esse Parque São Jorge aí nesse sentido. Bom, rapaziada, vamos começar com essa história do Maicon, porque ele terminou seu contrato de empréstimo do Shakhtar,
31 de dezembro. Ou seja, a partir do dia 1º de janeiro, se ele não assinar um novo vínculo, que foi o que aconteceu, ele não é mais um atleta do Corinthians. Perfeito? Ele está em negociação, ou estava em negociação, para renovar, estender o seu vínculo, inclusive de uma maneira definitiva. O que foi alinhavado com o Fabinho Soldado, então executivo do Corinthians, era de que o Corinthians faria um contrato de 3 anos com o Maicon, o Shakhtar toparia liberar, livre de custos, porém ficando com 50% do atleta. Ou seja, numa futura negociação, o Shakhtar ainda teria 50% do jogador. Acho um acordo interessante. Você não precisa pagar para ter o atleta e depois numa futura negociação o Maicon cumprindo, por exemplo, esses 3 anos já vai ter próximo dos 30. Será que você consegue um negócio tão vantajoso assim? Mesmo assim, 50% seria do Shakhtar e o Shakhtar topou essa liberação, mesmo com o Corinthians pagando ainda a última parcela do contrato de empréstimo de 1 milhão de euros, cerca de 5 milhões e 600 mil reais. O Shakhtar entendeu que poderia fazer o negócio com o Corinthians, mas, curiosamente, o Shakhtar exigiu que fossem 3 anos de contrato. Talvez entendendo, né, que ele poderia se valorizar, teria mais tempo para isso, e aí poderia o Shakhtar obter um valor ali na frente. 2 anos de contrato não, 3 anos de contrato. Pois o Corinthians, na transição de 2025 para 2026, mudou o executivo, né? Saiu o Fabinho Soldado, chegou o Marcelo Paz. Não sei se tem, digamos, uma definição por parte do Marcelo Paz, mas o fato é que o Corinthians mudou de 3 para 2 anos. Ó, a gente vai renovar por mais 2 temporadas, não 3. E o Shakhtar meio que colocou uma areia no negócio, do tipo, a gente prefere 3. E o próprio Maicon também prefere 3. Nesse caso, chegou o Atlético Mineiro. Opa, peraí, eu dou 3 anos de contrato. E aí começou a negociar diretamente com o jogador. Tem um detalhezinho nessa história que o pai e empresário de Lianco, é pai também de Liara, ou seja, irmã do Lianco, que é casada com o Maicon. Então o Lianco é cunhado do Maicon, que joga no Atlético Mineiro. O pai do Lianco é, digamos, o sogro do Maicon. E é o pai, o empresário do Lianco, e também pode estar intermediando toda essa situação. Tem o interesse do Atlético Mineiro em contar com o jogador, precisava de um cara para essa função, viu uma brecha, tipo assim, ele está no limbo, né? Enquanto não houver a assinatura, ele pode negociar, o Shakhtar pode negociar com quem quiser, e o Galo chegou para fazer essa proposta. Eu já vi corintianos até comemorando, pelo fato do tipo, poxa, o Galo vai fazer um favor pra gente, muitos atleticanos preocupados com a sequência de lesões do Maicon. E assim, eu acho até que ele teve realmente sequência de lesões quando ele volta do Shakhtar. Depois ele tem uma lesão grave do ano passado pra cá, fica muito tempo sem jogar. E quando ele retoma, poxa, ele tá no melhor momento. Ele, nesse momento, está no melhor momento no Corinthians, cara, talvez até da carreira. Porque, beleza, ele surgiu muito bem lá, 2018, 2017, 2018, quando ele sai para o Shakhtar, mas o que ele jogou nessa reta final, sendo líder, capitão, um cara super importante, confiança de Dorival, ele termina o ano em alta, não dá para negar isso, mas pintou o Atlético Mineiro e talvez seja uma possibilidade aí, se o Corinthians não tinha lá tanta convicção de deixar ir, do tipo, beleza, acerte com o Shakhtar aí e o Corinthians vai ter que pagar esse 1 milhão de euros que está devendo e depois seguir a sua vida sem o Maicon. Vamos ver o que vai acontecer. Você acha interessante brigar pelo Maicon nesse momento ou liberaria? Essa é a pergunta que eu te faço. Agora a gente vai entrar numa seara do vídeo um pouquinho mais delicada, um pouquinho mais complexa, porque eu estou... eu não estou chocado, né? Porque no futebol, olha, poucas coisas me chocam no futebol. Mas cada dia a gente descobre algo diferente. E o tema é muito complexo, tá? Eu vou tentar resumir para vocês de uma forma, confesso e reconheço, superficial. Eu prometo me ater mais ao tema nos próximos tempos, com mais detalhes, para poder esmiuçar isso para vocês. Meu objetivo aqui é exatamente dar uma resumida, porque eu tô vendo muita gente com dúvida do que está acontecendo. O blog do Paulinho exibiu documentos e o Meu Timão fez uma reportagem. Por isso eu estou citando esses 2 veículos, que o meu Timão fez um resumo muito bacana, só que está muito mais extenso e o tema é muito mais complexo, por isso que se você tiver interesse, vai lá na página do Meu Timão, está na capa, lá a principal notícia. Houve um bloqueio
a Caixa Econômica Federal bloqueou 50% da premiação da Copa do Brasil. A gente está falando dos 77.175.000 reais que o Corinthians recebeu pela premiação da conquista. Um valor que era contado, né, para pagar, derrubar a Transferban, pagar o acordo com o Rojas, pagar a premiação para os atletas, pagar dívidas urgentes. Então, assim, estava dentro de um pacote de outros valores, outras receitas que o clube vai receber para você poder, cara, sobreviver, né? Tem uma janela para acontecer, então tem contratações em vista. É um dinheiro que não dá para fazer tudo que o Corinthians precisa e tem que fazer. Mas, poxa vida. E outra, o Corinthians acabou de ser campeão. E esses 77 milhões eles foram bloqueados pela Caixa Econômica Federal. Isso tudo em função da dívida com a Neoquímica Arena. E aí, o blog do Paulinho e o meu timão também teve acesso aos documentos. Na verdade, tudo isso aconteceu por um contrato de renegociação dessa dívida com o Corinthians, com a Caixa, em razão da Neoquímica Arena, que aconteceu em 2013, na gestão do Ilho. Houve uma inadimplência de 2019 até 2023. Eu falei 2013, né? 2023. Essa inadimplência de 2019 a 2023 fez com que, na gestão do Ilho, o presidente, então, do Ilho Monteiro Alves, fizesse uma renegociação com a Caixa Econômica Federal. Esse contrato ele teve aval do diretor financeiro da época, Wesley Mello, e do departamento jurídico, comandado pelo Herói Vicente. Tá? Tô dando nome às figuras aqui que participaram disso. Nesse contrato de renegociação da dívida com o estádio, eu só vou resumir para vocês no seguinte. O Duílio comprometeu as receitas do Corinthians até 2041. Essa é a manchete. Esse é o resumo. Galera, e o mercado do Timão tá muito agitado, né? O Corinthians tá em negociações com o Shakhtar para ter o Maicon em definitivo. O Atlético Mineiro entrou na jogada aí e tá atrapalhando um pouco os planos do Corinthians, mas o Timão fez uma proposta de 3 anos de contrato e igualou a oferta que o Atlético Mineiro tinha feito ao Shakhtar de 3 anos também. O Corinthians tinha pedido 2. Aí o Shakhtar queria 3, o Atlético ofereceu 3, o Corinthians foi lá e ofereceu 3 de novo para igualar a proposta do Atlético Mineiro. Galera, o Corinthians está de olho aí em alguns jogadores, está tendo muita cautela, né? Temos aí informação que o Corinthians está de olho no Savarino, tem informação que está de olho também no jogador Aras Mancoelho, não sei o nome agora, um jogador lá do Botafogo, cara, ou do Fortaleza. Deixa eu ver aqui, Mancuso, alguma coisa assim. Deixa eu ver aqui. Eros Mancuso, jogador que tá aí na mira do Corinthians. Pode jogar tanto como lateral, como um meio campista, né? Esse é o jogador que eu não conheço, confesso pra vocês. E o Corinthians tá de olho nele, né? Podemos ver aqui, ó. O Dorival pediu, né, esse jogador. Então bora ver aí o que vai acontecer. Corinthians também de olho em outro jogador aí, que é o Michael, né, do Flamengo. Sempre tem especulação dele, então não boto muita fé. Vamos esperar, né? Sempre tem especulação, nunca acontece do Michael. Quem sabe agora não acontece, né? Vamos ver aí, pessoal. O Corinthians está de olho em jogadores que é barato e que, né, não vai gastar muito dinheiro, igual aconteceu nas últimas vezes, né? Félix Torres, Kaká, Pedro Raul, muitos milhões gastados à toa. Então o Corinthians está tendo cautela. Tem também o Dieguinho, jogador do Ceará. Tá dizendo aqui para vocês tudo, cara. Aqui, ó, Dieguinho, Ceará. Um jogador aí de 30 anos de idade. Joga como volante e também como lateral. Tá de olho aí, né, o Corinthians. Ó, só colocar aqui para vocês verem. Corinthians. Já vai ter algumas notícias, né? Aqui, ó. Corinthians tem aval de Dorival e pode fechar com o Dieguinho. Meio campista do Ceará no Corinthians. Presidente do Ceará responde. Corinthians sonda situação de volante do Ceará. Então o Corinthians está de olho em algumas peças aí. Bora ver se vai concretizar alguma contratação. Comenta aqui abaixo o que você acha da contratação de Savarino, desse Dieguinho aí, do Eros Mancuso. Comenta aqui abaixo, do Michael também. Vocês acham que vale a pena algum desses jogadores? Deixa aqui abaixo sua opinião. Sem mais enrolações, eu fico por aqui. E até o próximo vídeo, galera.